A paz do Senhor Jesus. Vamos lá para um testemunho impactante. Aconteceu uma coisinha aqui, mas vamos focar e vamos de novo, tá? Vai dar tudo certo. Tudo certo. Deus está no controle de tudo. Deixa eu só colocar o tema aqui. Nós vamos ter que voltar um pouquinho, Fê. Falar. Não tem como voltar para onde você estava, porque a live não salvou, né? Então, o celular parou aqui, mas vai dar certo. Deixa eu te chamar aqui. Gente, vamos lá ouvir o testemunho da... Vante está repreendido. Nós vamos conseguir fazer essa live até o final. Em nome de Jesus. Deus está no controle. Vamos lá? Aí já deu tudo certo. Dá uma resumida no começo aí, né? Meu Deus. Mas é assim mesmo. Quando a gente está fazendo a obra, o inimigo ele vem, mas caiu por terra. Então, gente, para a gente, como eu vou deixar salvo aqui, né? Já vou falar aqui o testemunho da Fernanda. Ela vai contar para vocês um pouco do que Deus fez na vida dela, processo dela, de cura, de restauração, né? Para vocês entenderem, tenho certeza que é edificante. Compartilha muito essa live. Vai dar tudo certo. Curte, comenta. E eu tenho certeza que Deus está no controle. Pode mandar ver, Fê. Eu vou tentar resumir mais ou menos o início, né? De primeiro que todo mundo precisa entender, eu sempre explico primeiro isso, porque muitas pessoas às vezes acham que eu fui amante ou que não foi primeira aliança, então eu tenho que explicar. Antes de mim, meu esposo tinha uma mulher que eles não eram casados, mas tinham juntados. Inclusive, algo que eu esqueci de falar da outra vez é que antes do meu esposo, ela foi casada realmente. E ela traiu o primeiro esposo com o meu esposo. Meu Deus. E aí, traiu o meu esposo. Uhum. Aí ela descobriu que estava gestante, só que daí meu esposo já não confiava, já não tinha mais aquela paciência com ela, aquela coisa, né? Também não sabia se o filho era dele ou não. E aí, logo depois eu conheci ele, né? Nós juntamos e em 2023 nós casamos, né? Porque eu sou crente de berço, ele também, só que nós estávamos afastados. Mas me incomodava muito o fato de a gente estar junto e não casados. E ele sempre quis casar, desde o terceiro mês de namoro. Eu que enrolava ele. Então, depois de mais ou menos um ano e meio que a gente estava junto ali, a gente casou em 2023, né? O ponto principal que todo mundo precisa entender é: nenhum casamento se acaba por causa de um. É culpa de ambos. Então, eu precisei entender o que eu estava errando. O meu erro no casamento foi, como eu tinha dito, falta de sabedoria, traumas passados, né, e questões financeiras. Porque por falta de sabedoria, eu tirei as rédeas do meu esposo de dentro de casa e aí tomei para mim e tirei a masculinidade dele. Então virou um alvoroço só. Por questões da falta de sabedoria, ao invés de quando a gente tinha problemas eu orar e entregar nas mãos de Deus, eu tentava fazer do meu jeito. Então eu brigava. Eu brigava todo dia, toda hora. Né? Ao ponto de que uma hora o meu esposo queria mais ficar trabalhando, né, do que ficar comigo em casa, porque ele sabia que quando chegasse em casa eu ia estar brigando. Ele reclamava muito que eu não era carinhosa, que eu não procurava ele, né? E procurar ele que ele disse assim em tudo, na relação sexual, nos carinhos, nas atenções, aquela coisa toda. Porque eu tinha medo por causa dos meus traumas que eu passei na infância e maldições hereditárias. A minha mãe mesmo, ela tá no terceiro homem, para vocês terem uma ideia. E, inclusive, eu descobri que esse terceiro homem que é o primeiro marido dela de primeira aliança. Descobri recente, porque o meu pai já tinha sido casado antes da minha mãe e o segundo marido dela também já tinha sido casado antes da minha mãe. Então, não era um casamento válido.
Esse que ela está agora, ele nunca tinha sido casado nem nada. Então, esse que é o de primeira aliança dela. Mas isso vocês vão conseguir entender, né, mais ou menos mais pra frente. E também a partir das coisas que a Tess mesmo ensina sempre, né? Que o casamento de primeira aliança é aquele que teve somente um casamento. Então, no caso, se meu pai já teve um casamento antes do da minha mãe, por mais que minha mãe não teve nenhum antes, já não é mais válido, porque ele já tem uma esposa. Minha mãe era a amante, entre aspas, mas era, né? E a mesma coisa com o segundo esposo dela. Enfim, por conta desses traumas todos, né? E todo esse problema, falta de sabedoria, falta de Deus é o principal. Em todos os casamentos, quando eles estão separando, a primeira é em qualquer casamento, não é só de fulano ou ciclano, é falta de Deus. Porque quem tem Deus e o Espírito Santo no casamento, não tem problema no casamento. Tem problemas normais, humanos, mas não a ponto de se separar. Né? Então, se você chegou a se separar, é porque faltou Deus ali. Faltou. Não colocou Deus em primeiro lugar, colocou seu esposo no pedestal, né? O esposo, ele não pode estar no pedestal. Quem tem que estar em primeiro lugar da sua vida é Deus, e não o seu esposo, né? O seu esposo tem que estar em primeiro lugar no restante, antes de pai e mãe, antes de filho, antes de tudo, né? Porque ele é uma só carne com você. Mas antes de Deus, nada pode ficar. Então, se você coloca o seu marido no pedestal, já está errado aí. É por isso que quando a gente vai lutar pelo nosso marido, a gente também não pode ficar desesperado querendo fazer as coisas da nossa forma. Porque daí, nisso, a gente demonstra que é o nosso marido que está no pedestal, e não Deus. Então, antes de tudo, é isso. Falta de sabedoria, que foi no meu caso, falta de Deus, né? Traumas. E aí eu descobri que eu estava grávida. E no mesmo dia que eu descobri que eu estava grávida, o inimigo já tinha agido por vários anos, né, em nossas vidas. E no dia que eu contei pra ele que eu estava grávida, eu levei um pé na bunda. Então, pra vocês verem como realmente foi o inimigo agindo ali. A minha gestação era um sonho meu e do meu esposo, né? Era um sonho mesmo. E como eu já tinha dito antes, eu inclusive atrasei este sonho porque por causa dos outros, né? Por medos da minha filha ser rejeitada, das pessoas não me apoiarem, sendo que na verdade quem tem que me apoiar é Deus e o meu esposo. O resto é resto, né? Mas eu não tinha esse entendimento, eu não tinha essa sabedoria. E hoje também eu entendo que na verdade não era o tempo de eu ser mãe, por mais que era o meu sonho do meu esposo, né? A gente tem que entender que quando as coisas não acontecem no nosso tempo, não é porque não era para ser. É porque, na verdade, às vezes o tempo é de Deus, na verdade. Então é Ele quem vai saber quando é a melhor hora, né? E foi assim com a minha filha. Eu sempre orava por ela. Eu falava, Deus, manda meu milagre, né? Manda minha Ágata, manda minha filha. Você sabe o quanto que eu sonho por isso. E de início eu não me assustei, eu não fiquei com medo de ter a minha filha sozinha. Não fiquei. Porque eu sabia que ela estava vindo porque Deus queria que ela viesse, né? Porque como eu tinha contado para vocês, a minha gestação foi inclusive Deus quem me contou que eu estava grávida, porque eu não estava nem atrasada, nada. Meu único receio foi porque eu e meu esposo tínhamos um sonho de passar uma gestação de uma forma e o meu sonho não estava sendo da forma que eu queria. Mas eu não tinha medo em nenhuma hora, né? Então, daí de início, eu comecei a orar pela restauração do meu casamento, por querer o meu esposo de volta, aquela coisa, não, e não de fato por ter o entendimento de que era uma primeira aliança e que era o que Deus queria, né? Só que nisso aí, 2 semanas depois que meu esposo tinha saído de casa, ele apareceu
com a primeira novamente, com a mãe do filho dele, né? E aí, com a primeira novamente não vou nem falar dessa forma, porque senão algumas pessoas podem achar que ela era a primeira aliança, mas na verdade ela não era. Com a mãe do menino. E aí, naquele dia, ela foi na minha casa, pra vocês verem como o inimigo é sujo. Ela foi na minha casa, ela fez o maior barraco, né? Ela batia no meu esposo na minha frente, porque ela, na cabeça dela, eu e meu esposo não tínhamos mais nada, e eu e meu esposo ainda tínhamos relação mesmo ele fora de casa. E ela surtou quando ela apareceu lá em casa e viu que ele foi lá ver como que eu tava, se eu tava precisando de alguma coisa, né? Porque como eu tinha engravidado e eu tava no Mercado Livre, não era fichada, não tinha nem condições de eu fazer entrega grávida, então ele abandonou a esposa dele, com a filha dele na barriga e desempregada. Então, né, ele precisava me ajudar, né, nesse quesito. Então ele foi lá pra ver como é que eu tava, se eu tava precisando de alguma coisa, e automaticamente acabava acontecendo, né? E aí ela apareceu lá, ela bateu nele, falou um monte de coisa. E eu falo que ali Deus me deu uma calmaria tão grande que eu nunca tive na minha vida. Porque eu não consegui esboçar nada na frente deles. Eu simplesmente fiquei olhando para aquele auê todo. E depois comecei a perguntar, né? Para eles quanto tempo fazia que eles estavam nessa novamente, porque eu queria entender se meu esposo já estava me traindo antes ou não, se aquilo tinha começado novamente naquele momento, né? Porque eu tive problema com meu esposo por todos os nossos tempos de relacionamento por causa dela. Então, tipo assim, eu queria entender o que estava acontecendo, né? E depois, eu simplesmente, pra vocês terem uma ideia, ela passou mal, eu ainda fui buscar água pra ela, fui buscar sal, acalmei ela. E depois só pedi pra ela ir embora, né? E que eu tinha coisa pra resolver ainda com ele, porque ele tinha uma empresa que foi aberta, como eu tinha dito no outro vídeo, com dinheiro que era meu, né? E então eu tinha muita coisa pra resolver com ele. E ela foi embora. Aí eu falei pra ele, eu falei assim, eu tô com nojo de você, não quero que você olhe na minha cara, não quero saber de você, não quero nada. Naquele momento, eu não queria saber mais dele, entendeu? Eu tava disposta a seguir minha vida, arrumar outro homem, qualquer coisa. Mas eu não queria mais. E aí, ali, depois que ele saiu da minha casa, que foi a virada de chave que eu vi que eu tinha que me posicionar e começar a lutar pelo meu casamento. Porque logo que ele saiu, passou 5 minutos, mesmo eu com nojo e com raiva dele, algo dentro de mim gritava para eu orar pelo meu casamento. Eu não conseguia parar de orar. Foi basicamente como, por exemplo, aconteceu com a Tese, né, e com o Adriel. A Tese que saiu de casa, a Tese não queria mais saber, a Tese já estava noiva, né? E Deus colocou dentro dela que ela tinha que lutar pelo casamento dela, né? Que ela tinha que ir se posicionar e lutar pelo casamento dela. Então, assim, Deus ele coloca no nosso coração. A gente sabe quando não é da nossa carne, quando é de Deus. E é igual eu vi algumas pessoas perguntando, eu não sei se eu devo lutar pelo meu casamento ou não, se é de Deus. Gente, se é a primeira aliança, é de Deus. Não tem como. Deus não vai pedir para você desistir do seu casamento. Deus não vai pedir para você abandonar seu marido. Isso não vai ser o que Deus vai pedir. Entendeu? Então, tirem da cabeça de vocês, eu não sei se é de Deus. Não, não tem como não ser de Deus, é bíblico. E a palavra de Deus, ela não volta atrás, entendeu? A palavra de Deus, ela é só uma, né? Então, naquele momento, eu entendi que era Deus que queria, mas eu ainda relutava. Então, eu comecei a pesquisar páginas sobre isso, sobre posicionamento, sobre restauração. Uma das páginas, inclusive, foi a de vocês, né? E aí eu comecei a entender que a restauração do casamento começa quando a gente começa a se posicionar. E na verdade não é a restauração do casamento. A
a restauração realmente do casamento só acontece depois que seu marido volta. Antes disso, a gente acha que a gente está fazendo a restauração do nosso casamento, mas não é. É a nossa restauração. É a nossa transformação. Porque, como eu tinha dito, o deserto do casamento é falta de Deus. Então, antes de tudo, você precisa restaurar o seu relacionamento com Deus. Se você não restaura o seu relacionamento com Deus, não tem como você restaurar seu casamento. Ele vai ser um casamento fadado. Seu esposo pode até voltar, mas não vai haver arrependimento. Seu esposo pode até voltar, mas logo vai acontecer tudo novamente, porque vocês vão continuar sem Deus no centro dos seus relacionamentos. Sem Deus no centro da vida de vocês. Vocês vão perceber que na vida, quando você não tem Deus no centro dela, no direcionamento da vida de vocês, tudo dá errado. Tudo, nada dá certo. Nada. Né? As coisas só dão certo quando Deus está no direcionamento. Pode ser algo que às vezes é um caminho mais difícil? É mais difícil, porque as coisas de Deus não são fáceis. Se fosse para ser fácil, seria coisa do diabo. As coisas de Deus são mais difíceis, só que são as mais certas, são as que mais trazem felicidade. Porque essa felicidade que a gente vê fora da presença de Deus é ilusão. Você vê ali uma pessoa sorrindo, aquela coisa toda, mas na hora que deitar a cabeça no travesseiro, é solidão, é sozinho. Inclusive isso vocês vão entender até através do meu testemunho, que eu vou contar um pouco da parte do meu esposo. A parte do meu esposo eu não posso falar muita coisa, porque é parte do meu esposo. Foi ele quem viveu, né? Então o que eu posso dizer é da minha parte e o que eu fiz. Então, através dos vídeos eu comecei a entender como é o posicionamento. Inclusive a Thaís sempre ensinou muito sobre posicionamento. É a coisa que ela mais aperta na tecla, né, para falar sempre, para ensinar, é sobre o posicionamento. O posicionamento é não murmurar, é você pedir primeiro para Deus transformar você, é esquecer o que seu esposo está fazendo. Ai, mas meu esposo... Esquece, deixa seu esposo fazer o que ele está fazendo, porque não vai ser você que vai mudar o seu esposo. Quem vai mudar vai ser Deus. Deus que vai, através da sua mudança com Deus, Deus vai transformar seu esposo. Deus vai atrás do seu esposo. Entendeu? Deus não vai entregar o casamento de vocês de volta sem ver que vocês realmente foram transformados. Porque se vocês não forem transformados, Deus vai entregar para vocês e vocês vão destruir de novo. Entendeu? Porque vocês têm que estar preparados para receber a bênção. E o deserto nada mais é do que isso. É uma escola. É um aprendizado. Inclusive, quando eu entendi isso, nas minhas orações eu passei a agradecer a Deus pelos desertos que eu estava passando. Porque no deserto eu criei uma intimidade com Deus tão grande que nem eu imaginava que era possível. Sabe? E eu sou crente de berço. Eu comecei a louvar na igreja, eu tinha 4 anos de idade. Então, assim, eu tô com 26 anos e agora que eu comecei, na verdade, a ter intimidade com Deus. Né? Então, assim, não murmurar. Gente, murmuração, a gente acha que blasfemar contra a palavra de Deus é falar mal de Deus, mas não é. Toda vez que a gente pega e fica murmurando, a gente blasfema contra a palavra de Deus. Porque se Deus já prometeu, se Deus já colocou, se Deus já falou, a gente não tem que ficar murmurando. A gente tem que somente aceitar e descansar nele. Esperar o momento dele. Porque todas as vezes que a gente murmura, a gente atrasa a nossa bênção. A gente blasfema contra a palavra de Deus, porque Deus já te fez uma promessa, Deus já fez a promessa, Deus já falou sobre aquilo. E você ainda assim não acredita, não confia. Eu digo isso porque eu era uma pessoa tão negativa que vocês não fazem ideia. Eu falava assim, ai, nada dá certo na minha vida. Ai, que não sei o quê. Eu era muito negativa. Muito negativa mesmo. E eu lembro até que, quando eu comecei a me posicionar, claro, no início que a gente se posiciona, a gente ainda às vezes erra aqui e erra ali, porque a gente está aprendendo. Então eu ainda murmurava.
Porque quanto mais eu lutava e orava pelo meu esposo, parece que mais as coisas complicavam. Eu ficava desesperada, falava, mas meu Deus, eu tô fazendo isso e aquilo, e o senhor já prometeu, mas não vejo. Era desse jeito. Aí, todas as vezes que eu pensava em desistir, eu ouvia uma palavra falando pra não desistir, Deus usava alguém pra falar pra não desistir, e cada vez era pior, cada vez. Então, assim, aos poucos, eu fui aprendendo a me posicionar. Não é fácil, porque além da murmuração, vem a sua transformação pessoal, e a sua transformação pessoal é dolorida demais, demais, demais. Porque a restauração do casamento é algo simples. Quebrar o orgulho e o ego que nós humanos temos inflamados em nós. Nós temos a necessidade de achar que a gente é melhor que os outros. Não adianta você falar que não pensa dessa forma, porque você pensa automaticamente que você fala, ai, meu esposo não merece que eu fique lutando pelo nosso casamento, porque meu esposo faz isso, faz aquilo. Você tá com o seu ego inflado, porque você também erra. Você também faz várias coisas, entendeu? Inclusive, uma das coisas que me fez me posicionar, como você tinha feito a outra pergunta, foi porque uma vez Deus foi bem claro para mim. Primeiro, ele me fez ler a história de Oséias e Gomer, né? Não sei se todos conhecem a história de Oséias e Gomer, mas o casamento deles foi para representar a aliança de Deus com Israel. E a Gomer era prostituta, né? E Deus fez Oséias casar com ela. Ela era a representação de Israel e o Oséias era a representação de Deus, né? E mesmo ela tendo filho, mesmo ela sendo impura, mesmo tudo, Deus ainda fez com que ele se mantesse casado com ela. Por quê? Porque era exatamente isso que Deus queria mostrar. Que apesar de Israel pecar, apesar de Israel trair a Deus, apesar de negar a palavra de Deus, negar a Deus, Deus ainda amava, Deus ainda era bondoso, Deus ainda ajudava, Deus ainda fazia a obra. E aí, um dia, Deus falou para mim, quantas vezes você não pecou? Quantas vezes você não errou? Quantas vezes você não me negou? Quantas vezes você não saiu da minha presença? E eu nunca te deixei, eu nunca te abandonei e nunca deixei de te amar. Então por que que você vai deixar de lutar pelo seu esposo que você sabe que está num cativeiro e você é quem está em Cristo? Por que que você vai deixar de lutar por alguém que eu te entreguei? Né? Então, ali, Deus me deu uma lapada, né? Porque Deus também corrige. Deus é amor? É, mas ele também corrige. E ele ainda me perguntou, naquele dia, se eu te perguntar cadê a tua família e a tua esposa, você vai me responder o quê? Que você desistiu da sua família? Que você decidiu seguir em frente? Então, eu já tinha mais ou menos começado a querer me posicionar, e aí naquele dia foi um baque pra mim. E aí, eu sempre tava nas lives, né, assistindo, né, as perguntas, muitas vezes as pessoas também faziam perguntas. Gente, é outra coisa. Sempre quando vocês estiverem na live, não fiquem com vergonha de fazer perguntas. Porque às vezes a sua pergunta pode ajudar outras pessoas. Porque quantas vezes também, às vezes eu ficava meio assim de perguntar, só que outras pessoas perguntavam algo e me ajudavam, né? Então, assim, uma outra coisa que a Thay sempre fala sobre posicionamento. Não fiquem olhando para as circunstâncias. Não olhem para o que o esposo de vocês está fazendo. Não fiquem entrando em rede social de esposo, gente. Não entre nas redes sociais. Não procure saber, não pergunte para as pessoas onde seu esposo está, o que ele está fazendo. Entendeu? Não façam isso. Porque isso atrasa. Porque quando vocês vão fazer isso, vocês se frustram com o que vocês veem. E aí vocês veem com os olhos carnais
e não com os espirituais. E vocês acabam tendo dúvidas da promessa que Deus já fez para vocês. Então, assim, porque eu fazia isso. Uma vez me mandaram uma foto do meu esposo com ela e ele tava sorridente. E eu pensei, nossa, nem comigo ele não tirava foto assim. Mas nada mais era o sorriso dele, simplesmente porque o filho dele tava no colo com ele. E não por causa dela. Entendeu? Então, assim, é não murmurar, é não blasfemar, é não procurar saber. Não tentem fazer as coisas com as próprias mãos. Entreguem na mão de Deus. Entendeu? Outra coisa, muitos perguntam, será que eu devo conversar com meu esposo, mandar mensagem? Tem coisas que sim, que a gente, às vezes, pode ser que Deus queira que você procure seu esposo para conversar. Mas, gente, não quer dizer que Deus queira que você se humilhe para o seu esposo, né? Uma coisa é você mostrar que você tá ali se ele precisar, né? Igual, por exemplo, eu sempre mandava pro meu esposo, bom dia, que seu dia seja abençoado, que Deus abençoe seu dia. E aí eu não ficava implorando para conversar aquela coisa, eu só mostrava que eu estava ali. Porque algumas vezes no início, antes de eu me posicionar, quando eu tentava e ele não me retornava da forma que eu queria, eu me frustrava. E isso me atrasava. Então, se vocês querem falar com os esposo de vocês, primeiro, peça direcionamento de Deus. Esse é o principal. Não importa o que eu, ou que Tese, ou que fulano fale. O que importa é o direcionamento de Deus. Cada um tem que ter o seu direcionamento de Deus, a sua posição com Deus. Então, e para vocês terem um direcionamento com Deus, vocês precisam estar em intimidade, em comunhão com Deus. Entendeu? E para você ter intimidade e um relacionamento com Deus, você precisa conhecer a Deus. Isso aí é algo crucial também no caminhar da vida de vocês, não só na restauração do casamento de vocês, mas na vida em si. Leiam a Bíblia. Mas eu não entendi, eu também não entendi. Não sabia, para mim era só um livro de história, porque eu não conseguia entender. Mas leiam. Principalmente, eu indico muito João, Lucas, Mateus, Marcos, porque ali são os primeiros milagres. Então ali vocês vão conhecer Jesus Cristo, vocês vão conhecer a Deus, vocês vão conhecer através da palavra de Deus, através de jejum e oração, vocês vão ter um relacionamento com Deus. É a mesma coisa, quando vocês foram para ter um relacionamento com o marido de vocês, vocês tiveram que conhecer eles. Então, para vocês terem um relacionamento com Deus, vocês também precisam conhecer Ele. E não tem como você conhecer a Deus sem orar, sem jejuar, sem buscar, sem ler a Bíblia. Não tem como. E isso é algo que não pode faltar dentro de uma restauração. Dentro do posicionamento. Vocês precisam se posicionar nesse caso. Então, assim, eu buscava muito em relação a isso. Por conta da vez que a menina foi na minha casa, a minha família queria que eu fosse embora. A minha família. Então, eu cheguei um dia, falei pra ele que eu iria embora. Deixei bem claro que eu não estava indo embora porque eu queria ele longe da minha filha, nem que eu queria ele longe. Mas sim, porque pra mim, momentaneamente, do jeito que estava, não estava dando, né? Porque eu estava no início de uma gestação, então eu precisava ter um momento mais saudável, né? E aí eu falei pra ele que eu ia embora. De começo eu fui embora pra casa do meu pai, que é em Goiânia, que era muito mais fácil, né? E algumas pessoas começavam a me mandar coisas dele, e eu falava, gente, eu não quero saber, pra mim não importa o que ele tá fazendo, não me importa com quem que ele tá, o que me importa é o que Deus vai fazer. Eu sempre deixei bem claro isso. E, e aí, tipo assim, se as pessoas continuavam tentando me falar, eu cortava, eu bloqueava, eu parava de falar com as pessoas. Porque, igual eu tinha dito,
Se vocês permitirem que as pessoas fiquem jogando veneno sobre o que ele está fazendo, vocês procurarem, isso atrasa vocês. Eu bloqueei ele das redes sociais, bloqueei a família dele, bloqueei de tudo. Ele ficou somente no WhatsApp, né? Porque também não tinha nem como. Mas eu bloqueei o restante porque eu não queria correr o risco de ver qualquer coisa e atrasar a minha bênção. Nesse tempo também Deus usou outras pessoas para me confirmar de que ele iria voltar, de que ele pediria perdão. Quando não usava pessoas, ele falava comigo mesmo, só que daí, como eu estava no início da minha caminhada com Deus novamente, eu achava que eu tava louca da cabeça. E aí ele ia lá e usava outras pessoas para falar comigo. Uma coisa muito importante também é que nesse meio tempo eu descobri que haviam feito uma feitiçaria para o meu casamento antes de nos casarmos. Então, não era nem pra gente ter casado. A gente só casou porque foi permissão de Deus. Porque já havia uma feitiçaria. E aí, durante o meu casamento, com as brechas do meu esposo, com as minhas brechas, o inimigo foi trabalhando até que pegou. E aí foi o que deu mais ainda tudo isso. Com o passar do tempo, né, comigo se posicionando, eu comecei a entender o mundo espiritual muito mais. Eu sempre tive dons de visão, dons de sonho, desde muito nova. Então, Deus me mostrava muito, né? E aí, eu fui entendendo a vida espiritual. É algo que a Thaís sempre fala, que nossos maridos, eles estão presos em cativeiros. Nós que estamos em Cristo, né? Então, a gente tem que pedir sempre para que Deus liberte eles desse cativeiro, da mesma forma que nós fomos libertos. Né? Da mesma forma que nós fomos libertos, a gente tem que pedir para que Deus liberte eles também. E entender que tudo que eles estão passando não passam de ilusões. Ah, meu esposo tá feliz. Não tá, gente. É igual eu falei da outra vez, e eu já vi inclusive até falando sobre isso. Deus não habita em pecado. Então, se Deus não habita em pecado, não tem como Deus estar habitando novo relacionamento. Pra vocês terem uma ideia, o meu esposo ia com ela na igreja orar pro culto. Um dia eu cheguei a perguntar pra Deus, eu falei assim, Deus, o senhor tá nisso? Não é possível. E aí ele me respondeu dizendo que não estava. Ele me respondeu dizendo o seguinte, Deus é amor e amor é Deus. Então se Deus é amor e Deus não habita no pecado, então logo ele não está naquele relacionamento. Então, se ele não está naquele relacionamento, não existe amor. Então, quando o marido e você diz, ai, mas eu amo ela, não, ele não ama, ele está preso numa ilusão. Ele está preso numa ilusão. Ele está preso num cativeiro. O inimigo colocou ele e cegou. Isso é cegueira espiritual. É cegueira espiritual. Então, primeiramente de tudo, orem para que Deus liberte vocês e transforme vocês. E depois vocês peçam para que Deus transforme o esposo de vocês conforme a palavra dele. Peça para que Deus transforme o esposo de vocês perante o coração dele e a palavra dele, e não como vocês querem. Porque quem tem que querer que o seu esposo seja de tal forma é Deus. Então peça isso a Deus. E peça para que Deus tire toda a cegueira espiritual do seu esposo. Que ele tire liberte ele do cativeiro, que ele se converta, né? Porque daí desta forma, aí o seu esposo vai ser transformado de forma correta, porque nosso esposo não pode ser transformado da forma que nós queremos. Porque não é nós que temos que querer que o nosso esposo seja de tal forma, é Deus, né? Uma das outras coisas também que vocês precisam ter no posicionamento, que foi muito crucial para mim, entendam o que vocês são perante de Deus. Vocês são filhas de Deus. Vocês são filhos de Deus. Vocês precisam se levantar como tal perante Deus. Vocês precisam entender o papel de vocês
Porque a partir do momento que vocês entendem isso, né, que vocês entendem que vocês são filhos de Deus, que vocês se levantam como intercessores realmente, que se posicionam de verdade e entendem o mundo espiritual, a partir do momento que vocês entendem que o esposo de vocês não está agindo como o esposo de vocês, e sim é o inimigo, a partir do momento que vocês entendem que o mundo espiritual é muito maior do que a gente imagina, vocês passam a orar de forma correta. Porque muitos oram de forma errada. Vocês passam a entender que vocês têm legalidade no mundo espiritual em relação ao esposo de vocês, à esposa de vocês. Vocês têm legalidade para repreender. Vocês têm legalidade para mandar Satanás embora. Vocês têm autoridade. A autoridade Deus entregou para vocês há muito e muito tempo atrás. É bíblico. Entendeu? Só que para vocês terem essa autoridade, para vocês terem isso, vocês têm que ter um relacionamento com Deus. E vocês precisam confiar. O que adianta a gente acreditar em um Deus, em um milagre, em um Deus que ressuscita mortos, e não acreditar que Deus pode restaurar o seu casamento, não acreditar que Deus pode transformar o seu esposo? Não adianta nada. Acaba sendo até hipocrisia. Você acreditar que um morto pode se levantar, ou não acreditar que o seu marido pode ser transformado e voltar, não tem lógica, entendeu? Só que tudo isso você só entende tendo relacionamento com Deus, conhecendo Deus. Porque vocês podem ouvir o que for até se falar, vocês podem ouvir o que for, o que eu falar, vocês podem entender o que é o posicionamento, mas vocês nunca de fato vão conseguir se posicionar porque vai faltar Deus. E o Deus, ele é o centro do posicionamento. Porque quando você se posiciona com Deus, ele te direciona. Então, quando ele te direciona, você começa a se posicionar de forma correta, né? E entende que, na verdade, tudo que você vai fazer na vida, você tem que pedir permissão para Deus. Você tem que perguntar se é da vontade de Deus. Tem que parar de ter medo. Eu tinha muito medo de falar assim para Deus: Deus, se não for da sua vontade, tira. Se não for da sua vontade, me fala. Eu morria de medo. E no final a gente percebe que quando é da vontade de Deus, é muito melhor. É muito melhor, né? E aí nisso, eu fui embora para Goiânia. Meu esposo ainda estava com a outra aqui. E eu continuei orando para Deus. E eu orava para Deus. E eu falava: Deus, me transforma em uma esposa sábia, em uma mulher sábia, uma esposa que saiba amar o esposo de forma correta. Me cura me cura emocionalmente, me cura fisicamente, me cura espiritualmente, me traga para mais perto de ti. Vai de encontro ao meu esposo, transforma o meu esposo. Deixa eu te interromper mais uma vez. Uhum. E esse processo, meu anjo, durou quanto tempo? Quanto tempo durou esse processo? E no momento desse processo que você se posicionou, qual foi o tempo de posicionamento? Porque a gente sabe que o processo todo tem um tempo, mas Sim. existe o de posicionamento, Sim. né? Qual foi o tempo de posicionamento para você ver o milagre acontecendo e seu marido voltando para casa? Ao todo, o meu deserto durou mais ou menos uns 6 meses, mas porque começou com meu esposo dentro de casa, né? Ele fora de casa foram 4 meses, mas de posicionamento foram 3. Só que é uma coisa que eu sempre falo, não se baseie no tempo uma da outra. Porque cada tempo de cada pessoa é diferente, porque cada processo é diferente e para cada pessoa Deus quer que seja de uma forma. E detalhe, existe pessoas que... Porque assim, eu falo assim, não existe que Deus queira que alguém fique por anos e anos num processo. Porque Deus, ele é amor, ele
ele é um Deus que ele não é um Deus de injustiça, ele é um Deus de justiça. Então, muitas das vezes, eu pego logo aquela passagem lá do povo no deserto, né? Aquele povo, Deus queria que fosse dias. Eles ficaram anos. Né? Então, assim, não foi Deus. Foi eles mesmos que se colocaram naquela situação. E foi por falta de posicionamento. Justamente, às vezes a pessoa olha para o teu, para o meu e para outros testemunhos que, mas nossa, só 6 meses, nossa, só 3 meses, mas essa pessoa se posicionou de verdade nesses 3 meses. Aí a pessoa acha que, não, mas eu tô 2, 3 anos. Aí quando tu pergunta, ela diz assim, eu tô todo esse tempo, mas durante esse tempo eu me relacionei com outra pessoa. Durante esse tempo eu fui murmuradora. Durante esse tempo eu esfriei na oração. Eu não era uma mulher, eu era uma mulher completamente, eu não mudei, eu era a mesma mulher lá de trás, eu não, sabe? Então assim, como que a pessoa quer que Deus faça, sendo que o processo dela, ela já quer que seja amanhã, mas ela está vivendo o processo errado. Enquanto nós que nos posicionamos da forma correta, já chegamos na Terra Prometida. Pode continuar. E só respondendo aqui, alguém falou que tem que ser mais objetivo no testemunho. Gente, infelizmente em um testemunho não tem como você ser objetivo, porque cada detalhe importa, tá? Às vezes um detalhe pode ser que não importe para um. Peraí que deixa eu pegar meu carregador que meu celular vai. Às vezes um detalhe não importa para um, mas importa para outro. Então, assim, a gente tem que ter paciência. Testemunho. Não, mas na verdade, Fê, esses comentários de seja mais objetivo, é porque aí tu já tá vendo como a pessoa não tem paciência, né? Então. De entender, ela não quer nem aprender, pra você ver, né? A gente até ignora, porque a pessoa não quer nem aprender o que você tá falando aqui, entender o seu testemunho e dar glória junto contigo, mas ela quer que você seja rápido. Na verdade, os meus testemunhos são de 3 horas, né? Com o meu marido. Então, assim, as pessoas gostam de detalhes, porque o detalhe é muito importante, pode alguém se identificar, então... E agora, entrando nessa questão que você até falou sobre outras pessoas ficarem muito tempo no deserto, me lembra até de algo que eu sempre vejo em relação a algumas pessoas. Eu sempre vejo mulheres que estão lutando pelo seu casamento, mas que estão se envolvendo e conversando com outros homens. Gente, isso não tem como. Isso é falta de posicionamento. Porque a partir do momento que você se posiciona, que você quer o seu casamento, que você vai restaurar seu casamento, não tem por que você conversar e dar trela para outros homens. Isso é uma brecha muito grande. É uma hipocrisia muito grande. E isso atrasa a bênção de vocês de uma forma, porque Deus vê que vocês não se posicionaram, que vocês ainda não estão agindo de forma correta. Entendeu? Muitas vezes vocês acham que estão posicionados, mas sempre tá faltando alguma coisa. Eu tô posicionada, eu tô sempre olhando, eu não tô com outro homem. Mas fica olhando as redes sociais da mulher que tá com seu esposo. Fica procurando saber o que ele tá fazendo. Aí quando vocês não gostam de uma coisa, vocês já se frustram e ficam indagando a Deus. E não é assim. Isso atrasa vocês. Por isso que muitas vezes isso acaba fazendo com que vocês atrasem para receber e fiquem mais tempo no posicionamento. E outra, quem conhece o coração de vocês é Deus. Às vezes vocês acham que assim que o seu marido voltar, vai dar certo, mas Deus às vezes sabe que pode ser que dê errado de novo e que não tá no momento. Entendeu? Porque na verdade a pessoa, né, Fê, ela entra em um momento da vida dela que ela só quer que a dor dela passe. Exato. Então, ela é tão egoísta quanto, entendeu? Sim. Eu já ia fazer essa pergunta que a Raquel fez aqui. Qual foi o momento que você começou a ver a reaproximação do teu esposo, você começou a ver Deus trabalhando e ele dizendo que ia voltar, e aquele momento, né? Ali, você já falou ali o momento do seu posicionamento, orações específicas, né? Posicionamento humano e espiritual, que são importantíssimos, é o que eu falo, né? Não adianta, eu lembro bem, né, que nas mentorias você sempre perguntava muito, você perguntava aqui, então assim, eu vejo que você explorava isso, e isso é muito importante, que às vezes as pessoas, não, eu não vou falar nada, e não é bem assim, a gente tem que perguntar, a gente tem que tirar dúvida, para fazer as coisas da forma correta, né? Inclusive a foto deles, né, gente, está no nosso álbum também, então é do nosso grupo.
de restauração, mas esse momento ali que você viu, o seu casamento, não em si o casamento sendo restaurado, mas a sua vida e automaticamente a vida do teu marido, e você começando a ver aquilo tudo acontecer. Então, na verdade, eu já comecei a ver a minha vida mudar a partir do momento que eu me posicionei. Porque daí eu comecei a mudar, né? Então, eu comecei a descansar mais em Deus, a confiar mais em Deus. Tanto é que quando eu fui para casa do meu pai, e depois eu ia para casa da minha mãe. Só que a minha mãe, para vocês terem uma ideia, mora em Porto Velho, Rondônia. Eu e o meu esposo moramos no Mato Grosso do Sul. São mais de 2.000 quilômetros. Era muito longe. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou primeiro pro meu pai, vou passar um tempo lá com meu pai, vai que Deus age naquele momento ali, e aí tá mais fácil para eu voltar. Então, eu fui pra casa do meu pai, né? Lá, chegou um tempo que nem eu tinha percebido o café que eu estava, né, perante Deus. Isso é algo que Deus me ensinou muito, a ter fé, porque eu não tinha fé. Por isso que eu falei sobre acreditar em um morto ressuscitar, mas não acreditar na sua própria transformação e na transformação da sua vida. Porque eu era assim. E tanto é que um dia uma pessoa até pegou e falou assim pra mim, ai, a gente tava conversando aqui e até falar assim, gente, como é que a Fernanda não tá em depressão depois de tudo isso? Porque eu era depressiva e ansiedade, só que Deus me curou. E nesse processo, quando eu me posicionei, eu fui me curando. Então minha vida já começou a mudar ali, né? E aí uma pessoa pegou e falou, é muita fé. Porque as pessoas falavam que, ai, mas você tem que largar a mão do seu esposo. Gente, eu ouvi de pastores que eu podia casar de novo, que eu podia seguir minha vida, né? E naquele momento eu percebi que eu já estava com a minha fé tão já firmada em Deus, eu já estava tão descansada que as pessoas podiam falar o que fosse do meu marido ou tudo que eu não estava nem me importando. Então ali eu já percebi a mudança em mim, né? E eu do meu esposo, alguns momentos eu via que ele me mandava mensagem diferente. Quando eu fui para casa do meu pai, eu pedi para o meu esposo gravar um áudio falando com a minha filha, né? Para que eu colocasse na minha barriga sempre para ele escutar, para eles continuarem tendo uma conexão. Porque quando eu decidi ir embora, não foi para manter ele longe da menina, e sim porque eu precisava ficar longe porque não estava me fazendo bem e eu estava com medo de perder minha filha. Então eu pedi para que ele gravasse esse áudio. E aí eu comprei um aparelho de coração para ouvir o coração da minha filha. Gravei um áudio e mandei para ele e coloquei: "Bom dia, papai, que Deus abençoe seu dia". E aquilo meio que virou um bordão assim entre nós. Tanto é que a gente usa até hoje. Ele sai para trabalhar, antes ele me dá um beijo, fala que me ama, dá bom dia. Quando ele tá no ônibus, ele manda: "Bom dia, mamãe, que Deus abençoe seu dia, amo vocês". Então, eu acho que isso me faz perceber que o dia que eu comecei com isso, Deus agiu no coração dele, né? Porque ele estava, antes ele era de uma forma que eu podia falar, ser carinhoso, o que fosse, que não adiantava. Então, a partir do momento que ele começou a mandar todo dia assim, eu já percebi que ele já estava com o coração um pouco mais quebrantado. E aí, aos poucos, ele foi vendo também a mudança em mim. Quando eu falo para vocês que o principal é a sua transformação com Deus, é isso. Porque através da sua transformação com Deus, Deus vai transformar o seu esposo. Porque através de você, Deus vai ver a mudança. Seu esposo vai ver que você mudou, seu esposo vai ver que você é uma pessoa diferente, que você tem uma luz diferente, que você está agindo diferente. Ele vai querer saber o porquê que você está dessa forma e vai ver que é Deus. E aí, através disso, Deus vai transformar o seu esposo. Então, ele começou a agir dessa forma. Foi faltando mais ou menos 1 mês e meio antes de eu voltar. Só que esses momentos, gente, às vezes o marido, eles oscilam. Então, a oscilação é algo muito complicado para quem não está posicionado.
Porque quem tá posicionado, o marido pode oscilar o quanto for, minha filha, que você vai permanecer ali, firme e forte. Agora, se você não estiver posicionado, qualquer oscilaçãozinha dele, você já vai querer desistir. Quem tá posicionado, não pense em desistir. Então, se você ainda pensa em desistir e acha que tá posicionado, você não tá. Porque é igual eu já vi a Tess falando diversas vezes, que algumas pessoas perguntam, ai, você pensou em desistir? E toda vez ela responde, antes de eu me posicionar, sim, mas depois que eu me posicionei, não. Porque essa é a verdade. Quando a gente se posiciona, a gente entende. E aí a gente não. Seu esposo pode fazer a maior cagada da vida. Você não tá nem aí. E tem um detalhe, né, Fernanda, nessa oscilação, né? Porque a gente entende o que é oscilação, gente. Oscilação, ela é considerada um muro. É o É uma talvez, confusão. é o será, isso. Uhum. E Deus não está nisso, né? Então, a partir do momento que eu entendo que a oscilação está do outro lado, é porque a posição do outro lado. O outro lado é egoísta, tá no cativeiro do pecado, sabe? Tá vivendo ali uma vida influenciada pelo inimigo. E como ele vai ser Uhum. alguém decisivo? E a palavra de Deus vai dizer que é sim ou não, que o talvez é procedência maligna. Então, quando a pessoa fica naquele talvez, uma hora ele tá de boa, outra hora não tá, é porque ele é influenciado por algo Exato. maligno. Enquanto eu decidi lutar pela minha família, tu não pode oscilar. Uhum. Porque quem oscila não tá com Deus. Quem oscila tá no muro. Quem tá no muro, o muro é do diabo. Então Você eu não preciso confia em entender Deus. isso. Sim, pode Exatamente. continuar. E aí, então assim, nisso, ele podia fazer a maior cagada da vida dele, que eu tava cagando e andando. Por isso que todo mundo falava assim, nossa, mas você tá muito confiante, por que você precisa seguir sua vida, você precisa agir? Eu falava, gente, Deus já me prometeu. Só que o tempo de Deus não é o mesmo que o meu. Então, às vezes pode ser que seja daqui um dia, daqui 2 meses, eu não sei. Só que Deus me prometeu. E pra mim isso basta, né? E aí, nessa a gente começou a conversar um pouco mais, aquela coisa toda, né? A gente acabou fazendo algumas cagadas também. Eu acho até importante falar sobre isso, que às vezes pode ser que outras pessoas passem pelo mesmo, e outras pode ser que às vezes acha que quando a gente tá posicionado a gente tá livre de fazer qualquer cagada, e não é bem assim. Enquanto tava na mesma cidade, a gente tinha relações normal, porque eu era esposa dele e eu vou continuar sendo. Ponto. Só que em alguns momentos, quando eu fui embora, a gente tinha momentos picantes pelo celular, o que se torna uma pornografia, né? Uma vez eu até fiquei incomodada e cheguei até a perguntar na sua live, não sei se você lembra, e você me respondeu sobre isso. Então, tô até falando sobre isso no momento agora, para poder as pessoas, às vezes alguém tá passando pelo mesmo, né, já saiba que não é o correto. Só que quando a gente começou com isso, é porque a gente realmente já estava se aproximando mais como um casal. E como nós estávamos longe e ele não estava mais tendo relação com a menina, então automaticamente começou. Quando começou a dar mais errado, né, em relação a isso, eu falei pra Deus, eu falei, Deus, eu não consigo parar, eu não consigo brecar ele. Então, faz ele perder a vontade ou restaura logo esse casamento, faz um milagre, eu não sei, Deus, mas faz alguma coisa. E aí, no sentido, Pri, de tudo, tipo assim, era foto, era conversas mais quentes, essas coisas. E foto acaba sendo um tipo de pornografia, entendeu? Por mais que ele seja o nosso esposo, por mais que ele seja o nosso esposo, não é correto. Porque automaticamente eles acabam fazendo outras coisas por conta própria e se torna uma pornografia e se torna errado, entendeu? Não é correto igual você ter uma relação sexual realmente com o seu esposo. E aí eu pedi para que Deus, né, agisse ali. Aí compraram a minha passagem para Porto Velho. No dia que compraram a minha passagem, eu pensei, agora já era por agora, só ano que vem.
porque faltava 3 meses para minha filha nascer. Depois do 7º mês de gestação, você já não pode mais estar viajando. Aí depois que a menina nasce, você tem que pelo menos ficar uns 6 meses. Então pensei, agora meu casamento vai ser restaurado só ano que vem. E lá para abril, maio, vai demorar muito. E aí não deu uma semana, do nada, o meu esposo começa a falar, ai, minha mãe queria que você fosse na casa dela antes de você ir embora e tal. Aí eu falei assim, fica meio complicado. Aí ele já começou, mas se você vir, eu não te deixo mais voltar. Ele começou a soltar, assim, umas coisinhas, só que é aquela coisa, a tal da oscilação. Então, para eu não me frustrar achando que era uma oscilação, eu só ficava quieta e continuava orando. Até que um dia ele falou isso de novo, e aí Deus me incomodou a responder ele. E aí eu falei assim, olha, não funciona dessa forma. Eu falei pra ele. Não é assim, eu não te deixo mais voltar, a gente tem que conversar, a gente tem que sentar, eu tenho que saber o que você quer. E aí foi quando ele falou que ele queria que eu voltasse, né? E aí eu falei pra ele, falei assim, ó, mas a gente precisa conversar, tem muita coisa pra colocar com os pingos no i. E por quê? Primeiro eu precisava saber se ele realmente estava arrependido, né? Ele não quis me pedir perdão pelo celular, ele queria me pedir perdão pessoalmente, então eu precisava pelo menos de alguma forma ter certeza que ele tinha se arrependido do que ele fez. E ele precisava saber se eu realmente tinha perdoado ele, né? Porque não ia adiantar nada eu não ter perdoado ele, voltar e jogar tudo na cara dele o que ele fez, tudo o que aconteceu. Aí ia desmoronar e ia estragar tudo. Então nós conversamos, nós colocamos os pingos no i, aquela coisa toda. E aí nós voltamos, né? Quando eu voltei, ele me pediu perdão. E aí muita coisa começou a encaixar. Durante as minhas orações, teve vezes também que eu pedia pra Deus, eu falava, Deus, usa alguém pra falar pro meu esposo que eu que sou a esposa dele, e não a outra pessoa. Faça ele entender que eu que sou a esposa dele. Pra vocês terem uma ideia, Deus é tão grande que a mãe, o pai da menina que ele estava, um dia olhou pra ele e falou, se eu fosse você, ia atrás da sua esposa porque minha filha não te merece. Veio da onde a gente menos esperava. Porque eu tinha pedido para que Deus usasse alguém para dizer para ele que eu era a esposa dele. E usou. Alguém que nem ele esperava. Né? Não sei o que aconteceu, eu não procurei saber entre ele e a menina. Eu sei que eles brigaram feio e não deu certo. E antes de mais tudo, mesmo para voltar, eu pedi direcionamento de Deus. Por quê? Deus já tinha me prometido a restauração do meu casamento? Sim. Só que se acontecesse sem a gente estar preparado, sem ser da vontade de Deus, se fosse algo do inimigo, ou uma oscilação do meu esposo, ia ser problema. Então, antes de eu voltar, eu ainda orei para Deus e falei, isso é algo até importante para eu dizer para vocês entenderem o quanto vocês pedirem para que Deus haja na vida de vocês da forma que Ele quer, é importante. Inclusive, isso é um posicionamento. Eu falei para Deus, eu falei assim, Deus, é da sua vontade que eu volte? Ou isso é uma oscilação do meu esposo? Se não for da sua vontade, o Senhor me prometeu, mas se não for ainda da sua vontade, não tem problema. Eu espero, mesmo que eu sofra ainda de saudade do meu esposo, mas eu espero. Eu só quero voltar na hora que o Senhor achar que eu estou realmente preparada. E aí, nessa, eu fui para a igreja. Depois que eu voltei da igreja, eu estava participando de uma live normal de culto no YouTube. Na verdade, não era de culto, era tipo de pregação, né? A pastora estava lendo a Bíblia, orando por algumas pessoas, e aí ela viu meu nome
E ela falou assim, eu vejo uma borboleta muito grande voando na sua frente. Eu não sei se você tá querendo se mudar de casa, se você tá querendo voltar para algum lugar. Mas Deus manda te dizer que é para você voltar e que as coisas não serão mais como era antes. Então, naquele momento, eu tive a certeza de que era de Deus para eu voltar. Quando eu digo sobre posicionamento sobre isso, eu aperto muito nessa tecla porque, com o desespero todo, eu poderia simplesmente voltar sem saber se era realmente Deus mandando eu voltar, né? Só que daí, se não fosse Deus, eu estragaria tudo. A partir do momento que eu tive posicionamento e que eu comecei a viver a minha vida baseada em Deus e não no homem, eu comecei a entender que para mim só importava quando Deus quisesse e não o que eu ou fulano queria. Porque se eu fosse viver o que fulano queria, não era nem voltar com meu esposo. A minha mãe ficou contra mim. Minha mãe não tá nem falando comigo. Foi logo no mesmo dia que eu decidi voltar, o inimigo já usou minha mãe. E ele é tão astuto que a minha mãe era uma das pessoas que eu me sentia pressionada na vida. Porque eu achava que tudo que eu tinha que fazer na vida era para agradar minha mãe. Porque eu achava que honrar era isso. Mas na verdade honrar é muito mais do que isso. E aí, quando ela falou que não concordava, eu não me importei. Por quê? Pra mim o que importa é o que Deus quer. Eu honro meu pai, eu honro minha mãe, mas pra mim o que importa é o que Deus quer. Ela não fica acima de Deus. Então, saibam que quando o casamento de vocês estiver para ser restaurado, a vida de vocês estiver para ser restaurada, o inimigo vai usar pessoas que você nem imagina para tentar parar vocês e fazer vocês desistirem. Então, vocês precisam estar em vigilância, vocês precisam estar posicionadas, porque senão vocês caem de novo, entendeu? É a mesma coisa que hoje nós estávamos falando lá no grupo, né? Que a Thais estava falando sobre a vigilância, porque ela acabou se machucando hoje por conta de levante do inimigo, fora vários outros levantes que ela teve, né? E até eu essa semana acabei passando por levantes também. E durante o meu deserto também eu tinha até comentado lá no grupo que a minha mãe durante o meu deserto se separou por uma semana, né? Os meus sogros também brigaram entre eles, coisa que nunca acontecia. Então, assim, o inimigo foi atacando de todos os lados, né? Então, nós temos que estar em vigilância, nós temos que estar firmados para que a gente não caia na cilada do inimigo, né? E se caso acontecer, igual, por exemplo, aconteceu com a Tess hoje, a gente tem que entender que é o inimigo e que a gente tem que permanecer. Porque ele faz isso justamente pra gente desistir e parar. Entendeu? Tanto é que isso me faz lembrar que quando eu e meu esposo largamos, logo quando ele saiu de casa, eu fiz uma campanha de 3 dias. Quando ele apareceu com a outra, alguém chegou em mim e falou bem assim, isso aí é resposta de Deus, que é pra você desistir. Porque tava tudo desmoronando, né? Eu tava fazendo uma campanha para que Deus fizesse a obra e tal, e aí de repente ele aparece com outra aqui que uma pessoa carnalmente pensa. Mas aí eu orei para Deus, eu falei, Deus, foi ou não foi o Senhor? Eu cheguei a tirar a aliança, gente, 2 vezes. 2 vezes. Eu estou sem aliança no momento porque nós estamos sem, porque nós vamos comprar uma de ouro agora. Mas durante o meu deserto eu permaneci com a minha aliança a todo tempo. Tirei 2 vezes. Quando foi na terceira vez, eu falei pra Deus. Eu falei, Deus, o Senhor vai falar comigo pela última vez sobre o meu casamento. Se o Senhor falar que realmente está na frente, eu nunca mais tiro minha aliança e nunca mais murmuro contra a tua palavra. Foi batata, gente. No mesmo dia à noite, Deus falou comigo. E eu nunca mais tirei. Nunca mais murmurei e nunca mais saí do meu posicionamento. Então, assim, a gente tem que estar sempre em vigilância. Durante o deserto de vocês, às vezes também vocês atrasam o deserto de vocês porque Deus permite que o inimigo use algo para provar contra vocês e vocês acabam caindo. Vocês lembram da história de Jó?
que o inimigo pediu para que Deus permitisse para provar ele. Deus falou que ele não faria, e o Satanás me falou, não, deixa eu provar que não sei o quê. É a mesma coisa com a gente. No início da minha busca pela restauração, uma mãe de santo de fazer trabalhos para casais ficou me mandando insistidamente solicitação no meu Instagram, sem parar. Nem conheço a mulher. Tive que bloquear. E depois começou a aparecer um outro que queria assumir eu e minha filha. E por último, apareceu uma pessoa do meu passado, que eu me envolvi há muito tempo atrás, perguntando, e o seu casamento, como é que tá? Eu peguei e falei, e na mesma hora que ele perguntou isso, eu me lembrei disso, que era o inimigo tentando me envergonhar. E eu só peguei e falei pra pessoa, tá ótimo meu casamento. Mentira. Não sei se postava com outro, como é que tava ótimo. Eu só respondi, tá ótimo. Outras vezes, quando as pessoas perguntavam, e o seu marido? Eu falava, tá em casa. Não tô mentindo. Ele tava em casa, só não tava comigo. Né? Eu profetizava, eu nunca... Gente, uma coisa que até sempre fala, profetizem na vida de vocês, profetizem no marido de vocês. Eu nunca chamei de ex-marido, eu nunca chamei de amante do meu marido, não. É ex-amante. Pode estar dormindo lá junto, mas é ex. Nunca chamei de ex-sogra, ex-sogro, ex-cunhado, ex-cunhado, não. Era sempre sogra, sogro, cunhado, marido. Entendeu? Toda vez quando as pessoas chegavam em mim e falavam assim, mas e seu ex-marido? Eu podia não falar pra pessoa, mas mentalmente eu já repreendia na mesma hora. E eu falava, ex, não. Esposo. Eu falava até mesmo na minha mente. Nas orações, eu saía repreendendo pra tudo que é jeito. Falava, Satanás, pega a sua bagagem e some da minha vida. Some da vida do meu esposo. Meu esposo não pertence a você. O meu casamento não pertence a você. Eu não pertenço a você. A minha vida foi entregue a Deus. O meu casamento foi entregue a Deus e você não tem mais chances sobre isso. E meu casamento estava desmoronado, mas eu continuava falando assim. Porque eu já estava olhando no futuro. Eu já dizia, eu e meu esposo vamos ser muito, muito usados. A gente vai fazer a obra junto. A minha filha será abençoada. Ela andará nos caminhos de Deus. Ela nunca sairá da presença de Deus. A minha filha terá um casamento abençoado. Nenhuma maldição hereditária vai pegar sobre minha filha. Inclusive, isso é algo que eu sempre falo. Gente, façam quebra de maldição hereditária. Não só de maldição hereditária, mas de maldições proferidas. Quando vocês são negativos, vocês profetizam coisas ruins na vida de vocês. Isso vira uma maldição. Tomem cuidado com as coisas que vocês falam sobre a vida de vocês, sobre as coisas que vocês falam do meu marido. O meu marido nunca vai mudar. Não fale isso. Entendeu? Meu filho é uma peste. Não. Meu filho é uma bênção. Deixa ele derrubar a casa inteira e chame ele de bênção. Porque isso é profetizar. Isso é profetizar. Pode ser que esteja acontecendo tudo ao contrário, mas você fala o que é correto perante Deus. Porque quanto mais vocês falam coisas boas, mais acontece. Entendeu? Mais acontece. Tem que profetizar coisas boas. E é por isso, né, que eu falo, né, dentro dos grupos que a gente tem, né, eu não aceito murmuração, né, fulano fez isso aqui, não quero mais, estou desistindo. E eu sempre estou puxando a orelha, porque ali é o lugar de profetizar, né, a minha língua, ela tem que ser feita para adorar o Senhor, e não... E eu recebo inúmeras mensagens assim, meu casamento não tem mais jeito, né,
acabou. O inimigo, assim, chegou e tomou de conta. Então você fala assim, então toma. Né? Eu te entrego o meu casamento, te Sim. entrego a minha vida, e Satanás leva para ele e realmente não acontece, né? Então eu quero que meu Uhum. casamento seja restaurado, mas eu sou murmuradora. Eu quero que meu casamento seja Sim. restaurado, mas eu sou orgulhosa, egoísta, né? Eu não consigo perdoar ainda. A minha oração é uma oração egoísta. Então é por isso que nada acontece. P, vamos para a parte final. Uhum. Como que foi? Já conta pra gente o dia que ele voltou, né? Aquele momento que ele voltou, na verdade. A gente sabe que você está vivendo ainda um pós-deserto, né? Foi bem recente, né? Essa volta para casa. A gente sabe que é um processo ainda, mas assim, eu já estou muito feliz, né? Eu acredito que hoje os levantes foram grandes, porque eu falei assim, eu não vou adiar essa live, e eu vou te falar, eu já tinha saído da minha cabeça, Deus usou você para falar, para lembrar. E eu falei assim, meu Deus, eu não vou adiar isso aí. Agora eu entendi que o Levante está grande. Então, assim, porque um testemunho, ele ajuda muitas pessoas a entenderem que é real a restauração de um casamento. Não é história de caronchinha, gente, né? Eu vou trazer mais outras mentoradas para falar, né, para vocês, que tem muitos testemunhos impactantes. Sabe aquele testemunho do contato zero? E quando o cara ia na casa dela, ele levava a mãe ou a irmã para não falar com ela, para não olhar para ela, e hoje eles estão restaurados. Então, assim, são coisas que você olha e diz assim, cara, é algo que não tem jeito. O Sim. Senhor chega e transforma. Qual foi o momento do teu milagre, Fernanda? Conta pra gente. Logo quando eu voltei, gente, meu esposo daí, logo quando me viu, ele até brinca, ele fala assim, eu fui buscar o que não era pra eu ter largado nunca. Tudo já começou a ser diferente, né? Eu já parecia que a gente tinha recém-casado. Então, só que eu falo pra vocês, o processo é bem complicado no início da restauração do casamento também. Porque mesmo depois que o seu marido já volta, o inimigo tenta agir de todas as formas, né? Uma coisa que eu sempre falo é que a primeira pessoa que o inimigo tenta agir é sempre na esposa. Porque a esposa, ela é quem ajuda o esposo. Então, se a esposa ela não tá ali, às vezes o esposo também não vai estar ali, entendeu? Então, no início, o inimigo tentou contra mim novamente, mexendo na minha mente, fazendo com que eu lembrasse de coisas que eu já tinha perdoado meu esposo, para que fizesse que eu brigasse com meu esposo novamente como era durante o nosso casamento. Então, em alguns momentos eu tive que sentar, respirar, e aí eu chamava meu esposo e conversava com ele, falava assim, vida, não quero brigar, eu já te perdoei, mas tem coisas que às vezes eu preciso perguntar para não acontecer do inimigo usar outra pessoa para falar algo para mim que eu não sabia e aí isso acabar entrando como uma seta dentro de mim. Eu mudei o meu jeito de falar com meu esposo em relação a isso. Então, quando algo me incomodava, eu chegava e conversava com ele, eu chamava ele para conversar e não brigava como era antes. E em outras coisas, eu somente orava, né? E entregava para Deus, né? E somente isso. Então, assim, a restauração do casamento no início, ela é ótima também, porque você sente aquela coisa, é como se você tivesse recém-casado, né? Mas tem que ter vigilância, porque o inimigo, tenta. Ele tenta, 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 tenta por muito tempo, tá? Já faz 2 meses que eu voltei e por várias vezes o inimigo quis deixar minha mente atribulada, porque ele sabe que as brechas começaram, as brigas em casa começaram através de mim, não do meu esposo. Então ele tava. Gente, esse Satanás ele não tem criatividade, tá? Ele vai sempre agir da mesma forma. Da mesma forma. E isso é fato, porque ele estava tentando agir comigo da mesma forma que eu agi, que ele agiu da outra vez. Então era em brigas, né? E então, assim, tudo começou a melhorar logo quando eu cheguei. Só que não é 100% flores. Porque nada é 100% flores, mas
porque o inimigo continua tentando. Então eu continuo em oração, eu continuo jejuando, eu continuo buscando. E algo principal, eu oro com meu esposo todo dia de manhã, eu oro com meu esposo todo dia antes de dormir juntos, né? A gente agradece, pede para que Deus restaure o nosso casamento, que Ele nos ajude a fechar as brechas, que Ele mostre pra gente as brechas que ainda estão abertas. E a gente lê Salmos 91 todo dia. A gente estuda a Bíblia agora todos os dias juntos. Por quê? Porque, como eu falei no início, o casamento, o problema foi falta de Deus. Então agora a gente tenta não permitir com que Deus falte aqui, né? Então todo dia a gente tá sempre lutando e buscando, né? Estar perante Deus. E isso tem nos ajudado nessa caminhada. Então, assim, o conselho que eu dou para vocês, o início de restauração é muito difícil. Tanto a restauração pessoal como a restauração realmente do casamento de vocês, quando o esposo volta. É um momento muito gostoso, muito importante, mas é muito difícil porque o inimigo continua tentando contra vocês. E aí, nisso, né, vocês precisam continuar buscando a Deus. Então chama seu esposo pra ler a Bíblia, chama seu esposo pra orar, aquela coisa toda, entendeu? Porque é importante, Deus tem que permanecer ali. E não, gente, não teve divórcio. Meu esposo pediu o divórcio, mas é igual eu falo, em algumas situações são diferentes, né? Para algumas pessoas Deus permite que haja o divórcio, porque o divórcio na verdade é só um papel escrito, gente. Essa é a verdade. Pode haver o divórcio, mas espiritualmente não há o divórcio. O casamento ele é um só, é pro resto da vida. Espiritualmente pro resto da vida. Você pode assinar um papel que vai lá no cartório, mas de nada adianta. Para Deus você vai continuar sendo casado. Só que no meu caso, Deus não me permitiu assinar nada. Antes do meu esposo pedir o divórcio, Deus já tinha usado a minha avó. Ele já tinha falado pra minha avó que apareceu uma papelada para eu assinar e que não era para eu assinar essa papelada. Em hipótese nenhuma. E na época eu nem sabia que tipo de papelada era essa. Mas assim que meu esposo pediu o divórcio, na mesma hora me veio na cabeça isso que minha avó tinha me falado e eu soube que era sobre isso. Então Deus não me permitiu assinar o divórcio. Mas hoje em dia, você assinando ou não, a justiça vai lá e assina por conta própria, e então há divórcio mesmo assim. Só que vocês precisam entender que o divórcio nada mais é que um papel, então não importa, entendeu? Se eu não me engano, até chegou até o divórcio, então não importa. E o propósito de desligamento de alma, sim. Eu fiz desligamento de alma com outras pessoas que eu tive relação no passado. E durante as orações eu fazia também para que Deus desligasse o meu esposo com a mulher e com outras. Só que quando você volta com seu esposo também precisa fazer. Por mais que você passou esse tempo todo orando para que Deus desligasse, ele precisa fazer. Porque o ligamento é dele. Então ele precisa querer fazer esse desligamento. E foi feito também. Eu e meu esposo sempre, todas as noites a gente orava pedindo para que Deus rompesse o laço sanguíneo entre nós e outros cônjuges dos nossos passados. É importante que faça esse desligamento. Uma outra coisa importante que eu tinha lido aqui em cima era sobre a Cícera, que ela falou que o inimigo veio aqui e roubou tudo que eu tinha. Cícera, aqui também, né? O inimigo roubou tudo que eu tinha no momento mais importante da minha vida. Eu tinha 15 dias de gestação quando meu esposo saiu de casa. E eu passei momentos no início da gestação que eu nunca imaginei passar, afrontes da outra, porque ela me provocava de todos os jeitos. Eu não falei muito sobre isso aqui porque é uma parte que envolve o meu esposo, que é do testemunho dele, então por isso que eu não falo muito, mas ela nunca me deixou em paz, mesmo estando com ele. Ela
fazia questão de postar foto com ele, ele mandava ela pagar e ela ficava brava. Aí ela ia pro TikTok, porque ele não tinha TikTok, ela postava as coisas com ele no TikTok só pra poder chegar em mim. Ela foi na minha casa sem minha permissão. Então, assim, ela me afrontou diversas vezes durante a gestação. Por isso que eu fui embora, porque corria o risco de eu passar um nervoso e acabar perdendo. Eu vendi uma casa, investi 100 mil reais na empresa do meu esposo com outra pessoa. Eu perdi tudo. Perdi os 100 mil. Não me pagaram de volta. Perdi, entre aspas, o meu esposo por um tempo. Então, assim, o inimigo pode ter ido aí e roubado tudo. Só que aquilo que é teu, ele não tem como pegar para sempre. Deus vai lá e devolve. Então, se o seu marido saiu de casa, se o seu marido é seu esposo realmente de primeira aliança, o inimigo pode tirar ele da tua presença por um tempo, mas Deus vai te devolver. Só que você precisa se posicionar. E se você tinha alguma outra coisa e ele roubou e não foi devolvido, é porque não era seu. Porque aquilo que Deus te deu, o inimigo não toma. Então, não olha para as circunstâncias. Não olha para as circunstâncias. Olhe com os olhos espirituais e não com os olhos carnais. Não olhe para o que o esposo de você está fazendo. Não olhe para o que o inimigo fez ou não fez. Porque o que importa é o que Deus faz na vida de vocês. Para quem passa deserto dentro de casa, gente, é oração. Oração, jejum e se posicionar, né? Ter um posicionamento e principalmente sabedoria. Igual eu falei pra vocês, eu não tinha sabedoria nenhuma. No dia que meu esposo disse que queria separar, ele poderia ter ficado na mesma casa que eu, só que eu mandei ele embora. Isso foi um erro, foi falta de discernimento. Porque a partir do momento que eu mandei ele pra fora da minha casa, eu dei abertura pra ele ir pra casa de outra. Entendeu? Então, assim, tenha sabedoria. Não fique brigando com seu esposo. Peça direcionamento de Deus. Mostre que você é uma pessoa diferente. Que você tem luz, que você tem Deus. E é isso. Aqueles que o marido voltou e saiu de novo, provavelmente ele não estava realmente arrependido. Então, tem que haver um arrependimento verdadeiro para realmente dar certo. Acho que basicamente é isso. Eu não fiquei em contato zero, Robson. Glória a Deus. Ó, a gente sabe que esse processo é um processo muito doloroso, gente. E é um processo também de muito aprendizado, né? A gente sabe que é um processo onde a gente busca conhecimento. Eu sempre falo assim, né? Deus, ele guiou meu processo de uma forma extraordinária, ao ponto de eu olhar e dizer assim, cara, eu não estou sozinha. Eu tenho um Deus que nunca perdeu batalha. E ele me ensinou muito, né? Eu falo, Deus me ensinou muito para que hoje eu estivesse aqui. A mesma coisa Deus está fazendo na vida da Fernanda, né? Ensinando ela a cada dia, moldando ela a cada dia. E assim, muito obrigado, Fernanda, por você ter vindo compartilhar aquilo que Deus fez na sua vida. Saiba que isso é um grande passo, né? Porque o testemunho, ele gera bênção em nossas vidas, porque a gente mostra para Deus a nossa gratidão, que aquilo não ficou para trás, né? Então, assim, a gente se posiciona. Não existe esse negócio de, não estou preparado. O tempo é de Deus, o momento é dele, né? E se ele tocou no meu coração para que eu te chamasse até aqui para você falar, é porque era o tempo dele. Então, eu te desejo, assim, um parto abençoado da sua bebê. É um nascimento também de uma nova história, entendeu? Para a vida de vocês, a filha da restauração, eu tenho uma também. E eu acredito que Deus, ele vai fazer ainda mais na tua vida, na tua história. Eu creio, né, de todos vocês que estão aqui. Então, assim, muito obrigada mesmo, viu? Eu queria até falar para vocês, é a primeira vez que eu participo de uma live, que eu falo no Instagram, que eu conto realmente meu testemunho, assim. Eu gravei aquele vídeo aquela outra vez, mas só você que viu, e algumas coisas eu escrevi também e mandei lá no grupo lá quando foi, né?
Só que aqui é completamente diferente. E, assim, engano de vocês se vocês acham que testemunho é só vir aqui e contar o testemunho. Não, inclusive eu estou jejuando já tem 3 dias e orando para poder fazer essa live. Porque eu não queria que fosse nada de mim, né? Eu não queria que fosse nada falado por mim. Então, assim, da mesma forma que para você ir pregar num púlpito, você tem que estar preparado e é uma responsabilidade muito grande, aqui também é, porque a gente não pode passar e ensinar para vocês algo que está errado, né? E então, assim, peço até desculpa para vocês pela live grande, pelo testemunho grande, mas é que realmente eu nunca tinha feito algo assim, né? E De é fato, você muita não contou coisa. tudo, né? Tem Não, muita tem coisa muita coisa. para ser Mas, contado, Fernanda. Tem muita curiosidade sim, das pessoas também, porque nesse processo a gente sabe que a gente passa coisinhas, entendeu? sim. São coisinhas mínimas que para alguns não tem tanta Uhum, importância, mas para outros sabe que a sim. importância é muito grande, né? Então, assim, é muito importante isso. Uhum. Fê, conta um pouquinho como que você encontrou a Chesney e o Adriel. Eu me chamando pela terceira pessoa. Enfim, Por como que incrível que você nos encontrou? pareça, por incrível que pareça, foi pelo algoritmo do Instagram. Porque de tanto eu começar, chegou uma época que quando eu falei assim, não, eu só quero as coisas de Deus, eu saí fazendo um limpa no meu Instagram. Então tudo que não prestava, tudo que era do mundo, eu fui excluindo. Então eu fui pesquisando muita coisa de Deus, sobre restauração de casamento, sobre casamento. E nisso automaticamente o Instagram ele faz um algoritmo, né? E aí um dia eu estava pesquisando sobre testemunhos de casamentos restaurados. E aí o de vocês apareceu e aí eu assisti e depois disso eu nunca mais parei de assistir. Então eu sempre participava das lives quando tinha, né? Eu sempre fazia as coisas quando tinha com vocês. Eu até de início mandei perguntando sobre as mentorias, né, para eu participar. Só que como eu tava gestante, tô, né, gestante e eu tava desempregada, eu não tinha como gastar assim. Então eu fui tentando fazer da forma que dava para fazer. Isso me lembra até de responder que o Robson tinha perguntado sobre o contato zero, né? Gente, o contato zero geralmente só é recomendado quando o esposo faz o contato zero, ou a esposa, no caso, né? Não é recomendado que a gente faça o contato zero, porque não adianta nada a gente querer que Deus faça alguma coisa se as coisas que estão ao nosso alcance a gente não faz. Só que é igual eu já tinha falado antes. Você mandar mensagem para sua esposa não quer dizer que você tem que ficar desesperado procurando a sua esposa ou o seu esposo. São formas de você demonstrar que você ainda está ali, entendeu? Igual no Dia dos Pais, eu mandei mensagem dos Dia dos Pais, eu comprei presente, mas foi sempre falando assim: tem orgulho do pai que você é, né? Mostrando para ele o homem que ele é e o orgulho que eu tinha. Mas nada de ficar, ai, volta pra casa, ai, não sei o que, ai, eu te amo. Não. Era ali. Um contato normal, só para mostrar que você está ali. Só para mostrar que você ainda existe, que você tá esperando, entendeu? Não ficar igual doido atrás. Só que vocês têm que ter uma noção também. Mandou mensagem, vocês têm que saber que pode ser que vocês não recebam a resposta que vocês querem. Às vezes pode ser que a pessoa não corresponda da forma que vocês querem. Então vocês precisam estar preparados. Então, assim, o contrato É o que eu falo, é uma semente. Se você lançou a semente, você já quer que a árvore, né, nasce ali, os sim, frutos, não é assim. Só que a raiz dentro tá como? Né? Tá sendo ali é. formada. É Então, igual eu contato tinha. zero é furada. Exatamente. É igual eu tinha dito aquela hora lá sobre as mensagens que eu comecei a mandar. Bom dia, papai. E logo mas antes disso eu já tinha plantado antes, que eu sempre mandava bom dia, que Deus abençoe seu dia, né? Que você tenha um dia abençoado. Aí depois eu plantei naquele dia que eu coloquei bom dia, papai, que o Senhor abençoe seu dia, junto com o áudio do coraçãozinho da neném dele. Ali plantou a semente e ela começou a florescer.
Foi ali que começou. Então, assim, eu não recomendo o contato zero. Mas, só porque eu não recomendo o contato zero, não quer dizer que eu esteja falando pra você implorar pra voltar, pra você ficar mandando mensagem falando que você tá sentindo saudade, que você ama a pessoa. Não precisa disso. É Entendeu? que só confunde, né? Você. Carência com semente. Exatamente. Jesus Até porque diz. você vai mandar lá assim, te amo. Aí o seu esposo tá confuso e preso no cativeiro. Aí ele não vai te responder da forma que você quer. Aí você vai se frustrar, vai ficar com raiva de Deus. Entendeu? Não é nem de você que você fica com raiva, você fica com raiva de Deus. Aí Vai nisso desistir, coitado, vai desistir. você já blasfemou, você já não confiou em Deus, você já deu vários passos para trás. É isso Então, mesmo. E esse processo, ele é muito cauteloso, né? exatamente. Porque o contato, ele tem que ser sábio. Não é um contato cheio de, Uhum, eu vou lá, é carnal, entendeu? Vou é. lá, vou falar, e assim, mas se não me der uma resposta que eu quero ouvir, hoje eu chuto o balde, eu não Uhum, quero mais. Gente, o teor de tudo isso aqui. Restauração é real. Deus faz milagre, mas fé sem obra é morta. Entende? Vocês entenderam que a Fernanda precisou entender que ela era alguém que precisava ser curada, que precisava ser liberta para transbordar? Vocês entenderam que a Fernanda se posicionou em conhecimento, entendeu? Ela procurou conhecimento, ela entendeu o que ela tinha que fazer. Tem muitas mulheres que estão dentro da situação, dentro de casa, ou o marido já foi, ou já o divórcio já saiu, mas ela não sabe o que fazer, e muitas das vezes ela fica assim, eu não sei o que fazer. Isso aqui é muito importante, que a Fernanda falou. Chesla, eu até procurei saber das mentorias individuais, mas eu não tinha condições de fazer. Mas nós entramos, nós sempre temos mentorias que é tipo grupo, que o preço sai muito, muito baratinho o valor. E ela aproveitou no momento de fragilidade que ela ia em lugares onde ela podia, entendeu? Então ela não ia se vitimizar. Olha, eu não vou fazer porque eu não posso, mas também vai entrar outro, eu também vou ficar aqui. Não, ela foi lá e fez, entendeu? E entendeu o processo dela. Eu lembro que a Fernanda ela perguntava bastante. Então, assim, as perguntas que ela fazia eram perguntas que faziam muito sentido para a situação dela. E as outras pessoas olhavam e ali elas se identificavam e as perguntas iriam fluindo para outras pessoas. O problema é que nós temos preconceito de perguntar. Às vezes a pessoa eu já sei de tudo. E na verdade você não sabe de nada. Porque esse processo é um processo que a gente não consegue saber o que vai acontecer lá na frente. Hoje, olha, a Fernanda está aqui, o marido dela voltou para casa, ela ainda está vivendo um processo. Porque é um processo, gente. Eu vou dizer para vocês que eu passei 6 meses para o casamento ser restaurado totalmente. Porque foi um processo. O inimigo tentou entrar na minha vida, na vida do meu marido, para a gente não conseguir concluir. Então, qual é a chave aqui dessa live, desse testemunho maravilhoso, desse testemunho de fé, desse testemunho de aliança verdadeira? Porque a Fernanda, logo no começo, quem não começou já do comecinho, a Fernanda, ela foi a pessoa que casou de verdade com ele, porque ele tinha se amigado com uma mulher que já havia casado, E entendeu? já Aí teve tinha o filho. fruto ali daquele adultério, e a Fernanda é a esposa real dele. Então, ele ainda voltou com a mulher, não é verdade? Né? Isso, Fernanda, com a Isso. mulher do filho da primeira lá, que não era a primeira, né? Para vocês entenderem. E a Fernanda, que era a aliança de verdade, buscou por esse... Gente, isso aqui é muito forte. A Fernanda buscou pelo casamento original e o Senhor fez o quê? Respondeu ela. E ele estava com a amante, porque tem muitos que dizem que segundo casamento é válido, né? Então, se fosse, era para ele estar com ela, ter casado com ela e a sua oração não teria sido ouvida. Mas ela foi honrada. Entenderam? Antes mesmo do marido, da criança dela nascer. Porque essa daí é a filha da restauração. Eu quero que vocês entendam que a verdadeira aliança tem um poder extraordinário diante de Deus. Quando eu me posiciono na verdadeira aliança, ninguém pode impedir o que Deus faz. Ninguém rasga o papel que Deus falou, que ele assinou, ninguém rasga. Pode vir divórcio, pode vir o que vocês possam imaginar, mas está de pé a aliança verdadeira. Então, eu quero que vocês se posicionem a partir de hoje.
de uma maneira diferente, sem preconceito, sem egoísmo, sem orgulho, e pega cada palavra que foi dita aqui. Cada palavra. E esqueçam o que o marido de vocês fazem, gente. Esqueça o que eles fizeram, entendeu? O que eles estão fazendo. Ai, se as pessoas falarem, mas não é justo o que ele fez com você. Esqueça, deixe isso quieto. Isso é um problema dele com Deus, ele que vai pagar com Deus, entendeu? Vocês têm que focar. Vocês têm que focar em vocês. Exatamente. Dizendo assim, ó, não vai que Jesus não vai te ouvir, né? Você é nova, você é bonita, entendeu? Sim. É isso que as pessoas vão falar. E aí você vai e cai nessa. Aí os homens vão chamar de frouxo, vão chamar de todo, vocês sabem, né? Várias palavras, porque para deixar o cara lá no chão para ele não lutar. Mas, gente, eu quero dizer para vocês que Deus não perdeu o controle, tá? E eu quero dar boas-vindas para todos que estão novos aqui. Quem chegou agora, seja bem-vindo. Quem já está conosco, muito obrigado por estar conosco. Obrigado, Fernanda, pelo teu testemunho. Obrigado porque Deus, ele te usou para outras vidas. Tenho certeza que essa live vai ainda impactar mais pessoas, porque por enquanto são poucas aqui, mas vai impactar mais pessoas ali no YouTube. Vou deixar salvo aqui no Instagram. E eu quero que vocês tenham fé que Deus pode realizar. E a Fernanda é uma prova viva, eu sou uma prova viva de que Deus faz. Viu, gente? E mais uma coisa importante, rapidinho. Gente, a amante, ela também tá no cativeiro, tá? Ela também tá sendo usada pelo inimigo. Então, isso é algo que veio na minha cabeça agora do nada. Vocês precisam também perdoar ela, tá? Não é só o esposo de vocês que vocês precisam perdoar ou a esposa. Vocês precisam perdoar os amantes também. Porque eles também estão sendo usados. Só que vocês têm o direcionamento de Deus, vocês estão em Cristo, eles estão cegos, né, espiritualmente. Então, para vocês serem curados e ter um casamento restaurado, vocês precisam ter perdão. Se vocês não perdoarem, não tem como o que fazer. Não adianta vocês ficarem colocando culpa na amante, porque na verdade não é culpa dela. Tem muita gente que xinga, né, a amante. Exato. Porque aquela fulana de tal, assim, aí dá apelido, aí fica rindo, aí acha que isso é legal. Sim. Aonde que Deus está aí? Né? Se você é curada, você vai continuar falando da pessoa que está aprisionada? Eu sei que não é fácil, tá, gente? A gente falando aqui parece fácil, né? Não é fácil. Porque a pessoa está esfregando seu marido na cara, dizendo que tá. Eu sei que não é fácil, nós sabemos, nós não estamos desvalidando a tua dor. Mas eu quero que vocês entendam que vocês não lutam contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, viu? Então, assim, hoje, gente, a Fernanda até comentou, eu tive um levante muito grande, olha, eu vou mostrar para vocês como tá meu braço. Tá bem inchado e bateu bastante. E eu, assim, eu acredito tanto que vai vir mais um casamento restaurado aí, porque quando as coisas começam a vir assim pra minha vida, alguma coisa está acontecendo lá, ou com as minhas mentoradas, ou o pessoal do grupo, né, das fotos, mas alguma coisa está acontecendo, gente. E eu creio que Deus, ele nos livra de todo mal e o inimigo está debaixo dos nossos pés. Chegamos no nosso horário, mas eu quero agradecer muito a todos vocês que ficaram até o final, a Fernanda pelo testemunho dela. Mais uma vez, muito obrigado, meu bem. Que o Senhor possa te abençoar grandiosamente e que a cada dia que passa você tenha mais sabedoria de Deus e que esse casamento só até que a morte separe, minha filha. Não tem mais. Amém. Em nome de Jesus eu profetizo na tua vida. Que Deus abençoe também a vida de vocês, né? Que vocês continuem nessa caminhada, que não é fácil, mas que vocês estão sendo muito usados por Deus. Que outras pessoas possam realmente focar e entender o que vocês dizem, né? Porque realmente vocês são usados por Deus, vocês estão sob o direcionamento de Deus. Então, que Deus continue abençoando, continue restaurando a vida de vocês, o casamento de vocês, porque a restauração é para o resto da vida, né? Então, que vocês continuem focados e que Deus continue colocando vocês debaixo das mãos dele. Amém. Muito obrigada, meu bem. Um beijo no teu coração, viu? Fica com Deus. Amém. E nós estamos juntas, tá? Muito obrigada. Tchau. Tchau. Restaurados? A presença do Senhor nessa live foi tremenda, né? Eu acredito que vocês sentiram o que eu estou sentindo também aqui, né? É o calor, né, desse testemunho abençoado.
todos os levantes para não acontecer, mas aconteceu. Vou deixar assim salvo, tá, gente? Aqui no Instagram e lá no YouTube também. Para quem não tem Instagram, ir lá assistir. Eu tenho certeza que vai edificar a vida de vocês, tá bom? E eu agradeço ao Senhor por pessoas como a Fernanda e muitas outras que entram na nossa vida, né? Que também fazem a diferença na nossa vida, né? Porque quando vocês vêm contar aqui, para mim é muito mais gratificante ouvir, né? Vocês falarem que o que Deus fez na vida de vocês e de alguma forma Deus nos usou para isso também. Então isso nos alegra e nos deixa mais fortes para continuar nessa caminhada, viu, gente? Então é sobre isso. Fiquem com Deus e eu vou trazer mais testemunho, tá? Trazer testemunho de mentorada minha individual. Eu tenho bastante testemunho para trazer para vocês. Eu vou conversar com elas. Homem também, nós temos testemunho de homem. Testemunho impactante. E eu vou trazer para vocês porque eu acredito que isso fortalece a fé de vocês. Entendeu? Então é isso. Vou deixar na descrição para vocês a nossa mentoria em grupo. Eu não sei quem viu, tá? Mas eu já vou deixar aqui na descrição para vocês verem a nossa mentoria em grupo. Isso é que eu tô falando pro YouTube, tá? Porque aqui no Instagram eu não consigo colocar, mas lá no YouTube eu vou colocar, né? Da nossa mentoria em grupo de 4 sábados. Vai ser uma bênção, vocês vão... Tenho certeza que vai ser uma bênção para a vida de vocês. Quem não se inscreveu ainda dá tempo. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. E até a próxima live, o próximo testemunho. Qualquer coisa eu apareço aqui para vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.